Olá a todas e a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Análise de Conjuntura, aqui com o professor Fabiano Kenji, nesse vídeo que marca o episódio 8 da nossa temporada do primeiro semestre de 2022 e que está sendo gravado nesse dia 15 de maio. E passando aquela mensagem inicial de sempre, tá? E que caso vocês gostem desse vídeo, lembre-se de curtir e compartilhar ele para ajudar tanto na divulgação desse vídeo quanto na divulgação do canal. E no episódio de hoje nós vamos revisar alguns eventos que aconteceram no período que Lula esteve preso por cerca de 580 dias, tá certo? E estamos fazendo essa revisão à luz dos fatos de que atualmente, hoje, Lula já foi declarado inocente em todos os 25 processos que a justiça tinha contra ele. Tá? Dentre eles, por exemplo, foi derrubado inclusive o processo do triplex de Guarujá, que foi justamente o processo que levou a essa prisão do Lula, mostrando que essa prisão do Lula foi completamente ilegal. Tá? Mas foi uma prisão que só foi permitida graças então a um conluio que você teve então entre a gangue da Lava Jato, tá? Junto com seus comparsas no TRF4, no Superior Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, tá certo? Tudo para barrar a candidatura de Lula às eleições presidenciais de 2018, tá certo? Claro, tudo com a ajuda também da Casa Grande e da grande mídia, tá? E durante esse processo, esse período que Lula estava preso, aí a ordem do dia também dessas gangues era impedir qualquer exposição pública do ex-presidente Lula, porque mesmo Lula na cadeia ainda tinha o risco do Bolsonaro perder as eleições de 2018, isso eles não podiam permitir. Então é nisso que você teve esses comparsas da Lava Jato dentro do judiciário agindo diretamente para cortar direitos básicos que Lula tinha como preso no Brasil. E desses comparsas nós temos o caso da Carolina Lebos, que é a juíza do Paraná, que era responsável pelas decisões referentes a Lula no período que ele estava preso, e também teve a atuação direta do presidente do TRF4, o Carlos Eduardo Thompson Flores, que era o presidente do TRF4 lá na época do julgamento do Lula naquele mesmo tribunal, que além de ser, nós já citamos nos vídeos anteriores, além de ser um daqueles juízes marajás e corruptos que dá um jeitinho de receber super salário muito acima do teto, permitido por lei, ele também foi protagonista daquele circo que ele fazia lá, entrevistas na grande mídia antes do julgamento do Lula, no tribunal que ele preside, anunciando que o processo do Moro contra Lula era irretocável, muito bem escrito, praticamente anunciando como se fosse uma obra de arte, quando ele, na maior cara de pau depois, admite que não tinha lido o processo. Só para mostrar a parcialidade que estava em cima desses abusos que foram jogados contra Lula, mesmo quando ele estava preso. Você tem, por exemplo, o caso da Carolina Lebos, proibindo, por exemplo, as visitas à cela do Lula. Entre essas proibições, você teve a proibição da visita até do Fernando Haddad, que estava registrado como um dos advogados do Lula, e também teve a proibição até mesmo da visita de um prêmio Nobel da Paz, que é o Adolfo Pérez Esquivel, certo? Que também foi lá tentar visitar o Lula para prestar solidariedade, mas a Carolina Lebos proibiu a visita, porque não queria impedir ao máximo a exposição pública do Lula, mesmo com essa juíza desobedecendo a lei, certo? Isso continuou também no momento que o Lula consegue um habeas corpus, para sair da prisão por algum tempinho só para dar uma entrevista, certo? Bom, esse habeas corpus foi dado, foi decretado por um dos desembargadores do TRF4, o Favretto, que é um dos poucos desembargadores que não estava nesse circo da Lava Jato, mas logo toda essa gangue da Lava Jato e seus companheiros do judiciário agiram para não deixar Lula ser solto para dar uma simples entrevista, certo? Começa pelo superintendente da Polícia Federal do Paraná na época, o Maurício Valeixo, que se recusou a obedecer esse habeas corpus, e agora tem um pouco mais claro que foi sob orientações do Sérgio Moro, que inclusive não podia dar essa orientação, primeiro porque ele estava de férias na época, na época como juiz, e também porque na hierarquia judiciária, o juiz Sérgio Moro ele estava na hierarquia abaixo do desembargador Favretto, que tinha decretado esse habeas corpus.
Tá? Mas foi feita essa ilegalidade para segurar a onda até vir lá o presidente do TRF4, tá, o Thomson Flores, tá, derrubar esse habeas corpus. Tá bom, tá certo? E desse circo, então, tá certo? Que foi proibido mais um direito básico do Lula, que é de sair um pouco da cadeia para dar uma entrevista. Tá certo? E disso, então, que você teve mais uma recompensa a essa gangue da Lava Jato, porque depois teve as eleições de 2018, Bolsonaro foi eleito, tá? Deu de recompensa a Sérgio Moro por seus serviços contra a democracia brasileira e contra as leis brasileiras, tá? A posição de ministro da Justiça. E Moro, como ministro da Justiça, nomeia esse mesmo Maurício Valeixo, tá? Que desobedeceu o habeas corpus para soltar Lula para dar uma entrevista e colocou ele como diretor-geral da Polícia Federal. Mostrando que nesses tempos da Lava Jato, ser delegado da PF, bandido que não cumpre a lei, tá? Vale a pena. No entanto, né, com a saída do Maurício Valeixo, então, né, para a diretoria-geral da PF, tá certo? Então, aí a gangue da Lava Jato, junto com esse novo super-ministro da Justiça do Bolsonaro, Sérgio Moro, eles precisavam arrumar um outro comparsa para ficar no lugar, lá na superintendência da Polícia Federal do Paraná, tá? Para ficar fiscalizando a prisão do Lula. Tá? Então, nisso que foi escolhido, então, tá, o delegado Luciano Flores, tá, para assumir essa posição, então, dentro da superintendência da Polícia Federal do Paraná, tá, que é o mesmo delegado que executou aquela condução coercitiva ilegal contra Lula em 2016, tá, que era uma condução coercitiva ilegal, porque condução coercitiva, tá, é uma coisa que era para ser decretada apenas aquelas pessoas que se recusaram a ir para um interrogatório, tá certo? Diferente à justiça. Tá? E não foi isso que aconteceu com Lula. Lula não foi convocado nenhuma vez para ser interrogado, tá? E de repente já veio de cara essa condução coercitiva que esse delegado Luciano Flores foi lá executar com prazer. Tá? E agora sabemos por quê, porque dentro dessa gangue da Lava Jato ele é premiado então com essa superintendência da PF do Paraná. Tá? E é claro, ele continua com esse pacote de maldades aí contra o Lula, quando ele está na cadeia, tá? Que comete o absurdo, né, de participar então da proibição do Lula, aí até mesmo no enterro do seu próprio irmão, tá? Você teve a morte do irmão do Lula, o Vavá, tá? Da qual a defesa do Lula pediu, né, para o Lula ser solto para poder participar desse enterro, como é direito de qualquer preso no Brasil, tá certo? Mas o delegado Luciano Flores, da superintendência da PF do Paraná, ficou se fazendo de surdo, tá? Então aí que a defesa do Lula teve que ir para, infelizmente, né, teve para a juíza responsável, que é a juíza Carolina Lebos, tá? E também nesse circo de faz de conta, tá? Ela consulta esse mesmo delegado da PF, sabendo que ele vai dar uma desculpa esfarrapada para não cumprir, tá? E ela também, fingindo acreditar que é uma desculpa aceitável, tá? Aí ela decide proibir a ida do Lula ao enterro do seu próprio irmão, tá? Aí quando viram que ia pegar muito mal na imagem do judiciário brasileiro, tá, que entra aí o Dias Toffoli, tá, e solta lá, né, uma decisão permitindo a Lula a ver o seu irmão antes dele ser enterrado, só que numa versão completamente ridícula, totalmente absurda, tá, que é pela decisão do Dias Toffoli, tá, era para a verdade o irmão do Lula que foi velado, ia para enterro, tá, era para desviar o trajeto, né, do corpo do irmão do Lula para ficar numa base militar, para o Lula entrar na base militar, ver o irmão antes de ser enterrado, tá? E depois o corpo do irmão do Lula aí sim vai seguir para ser enterrado, tá? É claro que o Lula vai achar um completo absurdo, ele não vai querer participar desse circo, tá? Então, isso que o Lula não pôde participar então no enterro do seu próprio irmão, tá? Dentro dessa desculpa esfarrapada que foi dada por esse delegado Luciano Flores, falando que para transportar o Lula para o local tinha que ser só com helicóptero da PF e não tinha helicóptero da PF disponível, tá certo? Sendo que nessa época o próprio Partido dos Trabalhadores, o PT, já tinha avisado para a Coronel Lebos que eles iam disponibilizar, né, e usar os recursos do partido para arranjar o transporte do Lula até o enterro, tá? Aí a polícia, claro, poderia fazer a escolta nesse período, né? Tá certo? Que a obrigação pela lei é da judiciário cumprir esse direito do preso de visitar o funeral, tá certo? De qualquer forma, tá? Sob qualquer circunstância, tá?
certo? E nisso então foi uma coisa que pegou tão mal na imagem do judiciário, tão mal para essa gangue de bandidos da Lava Jato, tá? Que aí eles foram obrigados a permitir a visita do Lula no enterro seguinte, que foi o momento que infelizmente o Lula também perdeu o seu neto, o Arthur, tá certo? E para o enterro do Arthur então foi permitido a ida do Lula, tá? É aí que expôs de vez essa hipocrisia da primeira proibição, tá? Porque foi uma permissão que foi dada imediatamente, devia ter sido feita a primeira vez, tá? Para viajar para o local, tá? O Lula contou com um avião que foi disponibilizado pelo governador do Paraná, tá certo? Então naquela primeira vez era factível sim a Polícia Federal ter aceitado a oferta do PT, tá? De disponibilizar recursos para transporte do Lula, tá certo? E de novo derruba por vez essa farsa que se teve do delegado então Luciano Flores, tá? De que não tinha jeito de disponibilizar o Lula por questões logísticas, tá? Então expõe então também tá? O caráter bandido da Carolina Lebos, tá? Tinha proibido, aceitando esse argumento fajuto tabajara do Luciano Flores, mas também expondo de vez o Luciano Flores como um delegado mentiroso e também um delegado bandido, que não cumpre a lei por sua conveniência pessoal ou por conveniência dos seus comparsas. E foram todos os abusos cometidos contra Lula, né, durante sua estadia na prisão, tá? Foram feitos até antes e depois das eleições de 2018 e depois das eleições de 2018, tá? Na qual essa gangue da Lava Jato e seus comparsas no judiciário ficavam tentando esconder a farsa que era todo esse processo contra o ex-presidente Lula, tá? Certo? Mas isso não tinha como ser represado para sempre, tá? Porque ao contrário que falou lá o Thompson Flores, tá? Falava lá do processo do Moro contra o Lula, tá? Esse processo era um processo tabajara, muito mal feito, tá? Porque era um processo que condenava o Lula sem provas e sem apontar um crime contra Lula, tá? De tão mal feito que foi escrito, porque Sérgio Moro sempre foi um juiz de quinta categoria, tá certo? E não tinha como eles esconderem essa porcaria para sempre, tá? Então nisso que teve depois o STF, né, em algum momento ele tinha que ser obrigado a julgar sobre esse tema, tá? E teve que concluir o óbvio, que o Moro sempre foi um juiz parcial, tá? E foram decisões na qual eles foram obrigados a soltar o Lula, finalmente, tá? A qual depois o Lula foi inocentado de todos os 25 processos que estavam sobre ele, porque assim como esse processo do Moro era tudo bando de acusações tabajaras, tá? Tudo mal feito por pessoas parciais e mal intencionadas, tá? E que acabou sendo confirmado até mesmo internacionalmente, tá? Você tem lá a Comissão de Direitos Humanos da ONU, tá? Após analisar de forma detalhada o processo contra Lula, tá? Teve que concluir que Lula foi injustiçado nesse processo, né, do triplex de Guarujá, teve seus direitos violados ao ser impedido de concorrer às eleições de 2018, e teve que concluir também que o Sérgio Moro é um juiz parcial, ou seja, um juiz ladrão, né? Que não tem como esconder, porque você está lá às claras o Moro, né, impedindo Lula de concorrer para a presidência e logo em seguida vai receber a recompensa de quem ganhou no lugar, que é o Jair Bolsonaro, recebendo lá o Ministério da Justiça, tá? Então é como se fosse aquele juiz que ficou o jogo inteiro roubando, né, para um time A ganhar, e logo depois do jogo, na frente das câmeras, ele vai lá receber um saco de dinheiro do presidente do time A, tá? Onde no caso do Moro, esse saco de dinheiro seria o Ministério da Justiça, tá? Então não tinha como esconder essa porcaria para sempre, tá certo? Então nisso então que o Lula foi agora foi reconhecido sua inocência internacionalmente, tá? E de novo, né, você tem um mundo reconhecendo o prestígio do ex-presidente Lula, tá? Tanto que ele até ganhou então uma capa na prestigiosa revista Time, tá certo? Agora que você teve reconhecido a nível internacional a inocência do Lula, tá? E também a fraude que sempre foi o juiz Sérgio Moro, tá? Certo? Mas tudo isso não é só para a gente ficar apontando então as falcatruas do Sérgio Moro, tá? Como mostramos nesse vídeo aqui, tá? Você teve toda uma gangue de meliantes junto com o Moro, tá? No caso aqui nós temos citado então, tá,
o caso do desembargador bandido Eduardo Thompson Flores, teve o caso de uma juíza bandida, Carolina Lebos, né? Teve o caso de um delegado da PF, então um policial bandido, tá? Que é o Maurício Valeixo, né? E também teve um outro delegado da PF, um outro policial bandido, que é o Luciano Flores, tá? Então tudo uma gangue de meliantes, tá? Que junto com o Moro eles têm sempre que buscar punição por essa gangue, pelas ilegalidades que eles cometeram, porque se a gente não buscar essa punição a esses bandidos, tá? Aí o risco vai ocorrer desses abusos voltarem a ser repetidos. E com isso nós encerramos nosso episódio de hoje, tá? Sempre passando aquela mensagem final, né? Caso seja do interesse de vocês, vocês podem fazer a inscrição no canal do YouTube de Fabiano Kenji Nohama, ou curtir e seguir a página de Professor Fabiano Kenji, PT Tocantins, para ter acesso mais rápido às últimas informações do nosso espaço. Então até mais a todas e a todos vocês, nos veremos novamente na semana que vem.